Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric Lima e hoje eu vou dar uma palhinha para vocês do tipo de conteúdo que vocês irão ver dentro da C++ Masterclass. Mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não fez a sua inscrição a aproveitar até amanhã às 13h59 para utilizar esse super cupom de desconto CPP5 que irá garantir 5% de desconto na sua primeira mensalidade, tá legal? Você que quer se tornar um grande mestre do C++, a C++ Masterclass é o seu caminho para isso, tá legal? Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos falar de código, tá legal? Bom, então para hoje, eu separei um tópico muito interessante para vocês. É um tópico que surgiu desde o C++11 e que, infelizmente, até hoje muitas pessoas não entendem ao certo como que ele funciona, tá legal? Que é o const.exp. Mas antes da gente entrar de fato no const.exp, vamos pegar uma base primeiro, tá legal? Então, para dar essa base para a gente, eu escolhi a famosa função fatorial, tá? Mas eu sei também que nem todos sabem o que é um fatorial. Então, vamos explicar o que é um fatorial primeiro, tá? Vamos supor que eu cheguei em você e falei, Joãozinho, qual que é o fatorial de 3? O que você vai fazer? Fatorial de 3 vai ser o 3 vezes o número anterior, vezes 2, vezes o anterior, vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Né? Joãozinho, qual que é o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vai dar 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, o fatorial de 4 vai ser 24, tá legal? Joãozinho, qual que é o fatorial de 5, né? Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120, né? Então, é assim que é feito o cálculo de fatorial, tá? E como que a gente converte esse cara num algoritmo? Né? Muito simples. A gente vai criar aqui um int 64t. A escolha desse int 64t é porque o número de fatorial pode ser bem grande, né? Então, o int 64t vai conseguir armazenar um número grande aí pra gente. Vamos colocar aqui o nome da função como fatorial, tá? Vai receber um int num por cópia. Como assim por cópia? C++, a gente tem passagem de parâmetros por cópia, a gente tem por endereço, que também a gente tem no C. Em C++ a gente tem referência, e agora a gente tem as referências R-values para fazer com move semântico e tal. Pô, Eric, mas eu queria saber mais sobre isso. Na C++ Masterclass, todos esses tópicos são abordados lá, beleza? Bom, então vamos seguir agora com o nosso código. Aqui eu vou criar um int t result igual a 1 para computar os nossos resultados, tá legal? Por que igual a 1 e não igual a 0? Porque a gente vai começar a multiplicar esse result, né, pelo último número, depois pelo anterior, pelo anterior, pelo anterior, né, e assim por diante até acabar o cálculo. Só que se a gente inicializasse com 0, todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, a gente ia retornar sempre 0 para o usuário, e não é o que a gente quer, né? Então, a gente vai criar aqui um for int i igual a num, ou seja, vou inicializar ele do último número, enquanto o i for maior do que 1, menos menos i. E aqui a gente faz assim, result vezes igual a i. Peraí. Menos menos i? Por que não i menos menos, Eric? Por que não i menos menos? É tão mais simples. Sempre opte pelas formas pré-fixadas, elas são mais rápidas, tem mais performance. Na C++ Masterclass a gente vai falar em mais detalhes do porquê disso, mas saiba, o pré-fixado é mais rápido, beleza? Bom, a gente já criou a variável auxiliar que vai computar os resultados, a gente já fez o for para iterar todos os números e multiplicando eles.
Agora falta o quê? O que está faltando? Retornar, né? Vamos retornar aqui o result. Pronto. Vamos fazer uma brincadeira ainda mais interessante. Aqui embaixo eu vou criar uma int main, que é o ponto de entrada de toda a aplicação executável C e C++, e eu vou mandar ela retornar um fatorial para a gente aqui de 5, tá? Repara uma coisa muito interessante que acontece no Godbolt, né? De um lado, a gente tem o código C++ que a gente está digitando. Do outro, a gente tem um assembly gerado. Tá? Então, todo o código em C++ é compilado para ser traduzido em um assembly, que é a linguagem de máquina, que vai ser interpretado pelo processador. Entender essas instruções vão te dar bons insights para como você pode otimizar a sua aplicação. Tá legal? Então, não precisa ser especialista em assembly, não. Esquenta a cabeça com isso. Mas repare o seguinte. Aqui a gente tem a nossa função main, que é essa aqui. Aí a gente está colocando o 5 lá, né, criando esse temporáriozinho ali do 5, e aí a gente vai chamar essa função fatorial. Essa é a parte mais importante, tá, do código. Repara que a gente vai fazer essa call para essa função fatorial, que é esse cara aqui, ó, né? Ela tem todo esse código aqui que vai fazer a mágica para a gente. Tudo isso tem 18 linhas, chamada função e tudo mais. O que vai acontecer se a gente colocar um const expr ali no começo? Vai acontecer uma mágica. Olha só. Const expr. De 18 para 3 linhas, nada mal, né? E sem chamada a função, o que é melhor. Tem mais uma coisinha muito interessante aqui. Repara. 120. Ele já calculou pra gente, hein? Ele já calculou e já colocou o resultado lá. Não está nada claro para mim ainda, Eric. O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer? Se a gente bater o olho nessa função aqui, vocês vão ver que a gente tem um for aqui que vai percorrer todos os números que a gente tem ali, né? Então a gente pode dizer de olho fechado que essa função aqui fatorial, ela vai ter uma complexidade de O de n. Ela é linear, porque ela vai percorrer todos os números, certo? Ali. A gente diz que ela tem uma complexidade linear. Então, no exemplo anterior, sem o const expr aqui, o usuário vai subir a nossa aplicação. Quando ela começar a executar, vai passar pela main, a main vai fazer a chamada fatorial, vai ser feito esse cálculo, computado e vai dar o resultado para o usuário. Com o const expr, embora a complexidade do algoritmo ela nunca vai mudar, vai continuar sempre sendo O de n ali, tá? Muda na questão de onde que ele é executado. Quando está com const expr, a gente passou a responsabilidade dessa execução para a compilação. Então, em tempo de execução, o usuário vai ter um tempo de complexidade de O de 1. Mesmo que o algoritmo seja O de n, n ao quadrado, n ao cubo, n elevado a n, não interessa. Foi resolvido já em tempo de compilação e o usuário vai ter acesso a esse resultado em tempo O de 1. Então, repare nas vantagens do const expr, né? Ele passa a responsabilidade para a compilação. Aí, quando está em execução, O de 1, né? Só que é claro, né? Nem tudo são flores. Se a gente pegasse uma função, por exemplo, fosse n ao quadrado, n ao cubo, uma função muito grande, a gente passasse um parâmetro lá que ia demorar um tempo muito alto para ser executado, né? Vai dar erro de compilação. Ah, mas tem como eu mudar algum parâmetro para corrigir isso e compilar mesmo assim? Tem, mas só que acaba tendo um problema. O tempo de compilação dessa aplicação vai ficando cada vez maior também, porque você está resolvendo agora em tempo de compilação, beleza? Mas o tempo vai ficar cada vez maior, maior, maior. Daí você imagina, toda vez que for compilar, o código ficar demorando muito, né? Por isso que o compilador já limita um pouco para você. Uma outra restrição que tem é o seguinte: para esse cara funcionar dessa forma, resolvendo em tempo de compilação, tem que passar para ele ou uma constante ou um literal. Porque se você não passar uma constante, uma literal, for passar para ele um valor recebido em tempo de execução, aí não tem como ele fazer em tempo de compilação, porque ele não faz ideia do valor que você vai passar, pode ser 5, 3, 20, não importa, né? Então, vamos brincar um pouquinho. Ó. Vou criar aqui ó, o int arg c char
asterisco, asterisco seria o argv, né? Que são os parâmetros ali de main. Vamos supor que eu passe esse parâmetro para cá, para fatorial. Repare o seguinte, se a gente olhar na spec do C++, quando você coloca const.expr, o const.expr ele por default já torna a função inline. Então, assim, ele está fazendo tudo inline, não tem chamada a função, mas ele colocou todo o código da função aqui dentro de main, então está sendo executado tudo ali, beleza? Então, cara, esse cara vai ter o tempo de complexidade na execução também de O de N, tá? Porque como eu estou passando um parâmetro para ele em tempo de execução, não tem como ele saber o que eu vou passar, tá legal? Bom, pessoal, é assim que funciona o const expr. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês da nossa C++ Masterclass, beleza? Um forte abraço.